gente! Ótima noite para quem tá ao vivo conosco pelo YouTube Terra do Mandu e uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada para quem ouve a gente nos tocadores, em todos, né? Lembrando que sempre o conteúdo do ManduCast fica disponível na sequência, toda sexta-feira, no Spotify, no Deezer, no Amazon, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todos, tá bom? Então acompanhe sempre a gente, siga, dê um curtir aí também, compartilhe o conteúdo, é informação, é descontração, é bate-papo, é ManduCast aqui no Terra do Mandu. E uma boa noite pro nosso entrevistado também, que hoje vai falar sobre reforma tributária, mas de uma forma assim que vai mostrar como ela vai impactar na vida de cada um de nós. Porque aqui não tem juridiquês, é facilitando para todo mundo, né? Robson Crepe, boa noite, melhor, Crepe. Ótima noite para você. Obrigado, boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo pelo canal da Terra do Mandu, do ManduCast. E é um prazer, uma honra estar aqui com você hoje, aqui, podendo explicar um pouquinho sobre a reforma, né, tributária, os seus impactos aí na área jurídica e também na área política, né? Porque isso interfere na economia como um todo e é importante o cidadão entender o que está acontecendo, né? É, porque vai impactar na vida de cada um de nós, né? Com certeza. Seja para quem é pessoa física, jurídica, enfim, para todo mundo. E para quem tá vendo ele aqui, já falou, parece que o rosto dele é conhecido aí no Terra do Mandu. É sim, minha gente. Afinal de contas, no ano passado, na primeira temporada do Manducar, ele nos deu entrevista, é isso mesmo, contando um pouquinho da história. E outra coisa que eu queria deixar registrada é que a gente tá no mês da justiça, da advocacia e do direito, então por isso a escolha do Robson para poder trazer até você esses conteúdos sobre reforma tributária. A gente tem um especialista no assunto, você também conta um pouquinho que você trabalha já nesse setor do direito já há muito tempo, tem o escritório há 15 anos e hoje em dia trabalha principalmente com as empresas, né, que vão ser uma grande fatia afetada aí no país pela reforma. Então, a minha história com direito, principalmente aqui em Pouso Alegre, ela é bem grande porque meu pai foi juiz de direito aqui em Pouso Alegre durante muitos anos, foi onde ele encerrou a carreira dele até na compulsória, ou seja, ele trabalhou até os 70 anos, o último dia dele, né, com 69 anos, no dia 19 de dezembro foi quando ele completou 70 anos, ele se aposentou. Então, foi uma pessoa muito conhecida, uma figura muito carismática aqui em Pouso Alegre. Doutor Crepe, né, o pessoal chamava. Doutor Crepe e tal, né, tinha uma cara muito, né, fechada, brava. Mas uma pessoa que todo mundo que conviveu de perto sabia que ele tinha um coração muito grande, que aquela cara era o esconderijo dele por conta da profissão, né? Uma pessoa muito respeitada aqui na nossa região, né? Muito respeitada. E para mim foi diferente porque as pessoas pensam assim, por conta do pai dele ter sido juiz, influenciou na carreira jurídica. Escolher a profissão. E não influenciou nada, nem no time de futebol, porque meu pai era vascaíno e eu acabei me tornando corintiano. Então você vê a diferença, nem nisso ele me influenciou. E a minha trajetória no direito, ela começou um pouco enroscada, porque eu estava meio sem saber o que fazer. E, de repente, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri realmente ali uma vocação, uma paixão. E fui, era para fazer concurso público também, iniciei fazendo concursos públicos, ia muito bem, mas quando eu comecei a advogar, começou ali a bater uma coisa assim bem gostosa, né? O prazer de você estar... Falei, eu vou trabalhar toda a minha vida com isso, isso me dá prazer, me dá, né, vocação. E aí foi quando realmente eu comecei... iniciei meus trabalhos com o Dr. Luiz Tarcísio aqui, como estagiário, depois como advogado, depois montei meu próprio escritório e aí eu descobri uma outra vocação que era o empreendedorismo, porque eu fui empreender dentro da advocacia, que tornou o que o nosso escritório hoje é, né? Que é um escritório que está fazendo agora, no dia 15 anos, né, de existência, e é considerado um dos maiores escritórios do sul de Minas. Então, foi uma coisa, assim, um trabalho muito grande, muito árduo, né? Mas eu me encontrei nisso, na advocacia empreendedora, né? A gente falou da referência com a Justiça, né, para falar um pouquinho da reforma tributária, porque são as duas áreas que mais podem explicar as mudanças que isso vai causar no país. A contábil e a jurídica. E eu quero que você comente aí um pouquinho pra gente que essa reforma que está tramitando agora, né, foi para o Senado, deve ser votada em outubro, é uma previsão ainda, ela já começou a ser falada, né, vislumbrada, planejada há cerca de 30 anos atrás. Primeira pergunta, por que o Brasil precisa tanto de uma reforma tributária, Robson? Olha, eu vou fazer aqui um jargão do meio tributário, que tem se falado muito hoje, né, nos meios de comunicação, que é o fato da gente viver num manicômio tributário.
né? E realmente é um manicômio. Se você pensar que desde 1988, quando a gente, né, teve a Constituição, a última Constituição que está vigente, nós temos mais de quase 450 mil normas tributárias. Então, você imagina, o que é você saber 450 mil regras fiscais de como você deve pagar, contribuir, né, com o Estado. Então, eu lembro até que teve uma época, há uns 5 anos atrás, que teve um advogado que ele fez um compêndio com todas as leis e deu um livro gigantesco que ele levou para Brasília e ficou exposto lá durante muito tempo. É um livro gigante, que era mais alto do que ele, com a edição das normas tributárias para mostrar como que era complexo, né, o nosso sistema tributário. E nós temos uma dificuldade muito grande, né? Eu acredito que essa dificuldade, inclusive, ela é também do Estado. É do Estado de arrecadar, do Estado fiscalizar e uma dificuldade do contribuinte também saber como que ele vai contribuir e o que ele tem que contribuir. Então, é muito complexo. Então, a gente recebe, né, autuações e execuções fiscais, o Estado deixa de arrecadar, às vezes por inércia, por falta de instrumentália para poder realmente fiscalizar o meio tributário, né, os devidos recolhimentos de impostos. E a gente vive também numa guerra, porque a gente está numa federação, né, o nosso Estado, né, o Brasil é uma federação composta por estados e nós temos uma guerra dos municípios com o Estado e do Estado com a própria federação na arrecadação e distribuição desses impostos, né? E também uma coisa que eu acho que pesa muito é que nós estamos falando a nível Brasil, que é um país que, infelizmente, nós temos aqui uma situação de baixa escolaridade, baixa instrução do povo brasileiro e uma resistência do brasileiro em querer entender como que funciona toda essa norma. Então, ele não entende para onde vão esses impostos, como que esses impostos são recolhidos, por que eles existem, para que eles servem, né? Então, eu tenho o IPI, mas para que é o IPI? O que serve o IPI? Eu sei que está lá, sempre teve e eu sempre recolhi. Acho que um grande exemplo que a gente pode usar para ilustrar essa situação que você falou, a gente paga o imposto, mas muitas vezes não sabe. O IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, Perfeito. é um imposto estadual. Uhum. O que acontece? Muita gente, não falo com questão de reforma tributária, não, mas comenta assim, eu pago IPVA e eu não vejo rodovia, eu não vejo rua sendo arrumada. Peraí, você sabia que parte do IPVA vai para a saúde, parte vai para a educação, né, e outra é direcionada aos municípios? Então, muitas vezes é o desconhecimento de como é revertido o dinheiro que é arrecadado por nós, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem vários impostos, a grande maioria deles no Brasil hoje são impostos não vinculativos, né? Impostos não vinculados. Então, eu também já me deparei muito com essa conversa. Mas você vê, a gente recolhe o IPVA, paga um IPVA caríssimo, mas a gente não tem rodovias. Mas ele não entende toda a normativa que tem por trás do IPVA, que também é distribuído para o município. Então, onde você emplaca, às vezes a pessoa fala, eu vou emplacar ali que é mais barato, mas você está deixando de, às vezes, ajudar o seu município. E a pessoa, como ela não entende isso, ela vai lá no outro lugar emplacar que é mais barato. Em outro estado. E está ajudando o outro estado, o outro município. Então, ele deixa de reverter para ele aquele valor que ele disse que economizou, né? Porque fez isso, mas porque ele não entende que são impostos que não são vinculativos. E né? o IPVA é um dos impostos que estavam sendo citados na reforma tributária, né? Que também já deu um burburinho bem grande. Inclusive, já que você tocou nesse assunto, a grande sacada, né, dessa reforma tributária em relação ao IPVA é tributar aeronaves, né? Que quem tem aeronaves, né, a aeronave não é barato, a infraestrutura, né, do tráfego aéreo também não é barato. Não se falou se vai ser ou não vinculativo a essa parte, né, da tributação, mas vai ser sim, né, tributados as aeronaves e embarcações. Eu lembro que quando você falou de tributar iates, né, e tudo mais, muita gente, principalmente assim, a gente pode falar daquela pequena parcela de milionários no país, tudo mais, o pessoal já começou a se movimentar, né, mas o engraçado é que a gente sabe que os impostos, eles causam maior impacto, eu falo assim, em reduzir a renda do brasileiro mais simples, do brasileiro mais pobre, da classe baixa, da classe média. A classe alta, é claro que ela vai ter uma alíquota igual a questão do imposto de renda, né? Uhum. Se eu não me engano, chega a 1/4 da renda da pessoa é recolhido de imposto, né? Dependendo da faixa. Só Perfeito. Que, mesmo assim, ela tem uma possibilidade de ainda ter uma vida melhor, ela vai ter estrutura de saúde, de educação, que ela vai conseguir manter. Coisas que grande parte da população não tem condições. Então, por isso é necessário realmente reverter os impostos, né?
principalmente tributando, como você disse, outros tipos de veículos, né? Então, o que a gente tem hoje em dia de real? Que a expectativa era de que ela causasse um equilíbrio das contas, né? Como você, assim, nos dá a entender. Mas como que ela está sendo elaborada? O texto finalizado, que já foi votado na Câmara, que passou por várias e várias discussões e alterações, o que ele traz para toda a nossa sociedade? A gente tem aí um contexto político que eu acho que é a grande gravidade dessa reforma. Por quê? A reforma ela passou na Câmara a toque de caixa, foi muito rápido. E é algo que vem sendo discutido ao longo dos anos por conta da sua complexidade. Não foi dado a devida atenção nessa discussão. Então, já deveria ter sido aberta essa discussão há muito, mas há muito tempo. Porque você pega o Código de Processo Civil, né, ele foi alterado em 2015, com várias mudanças, para acelerar o processo sem tirar garantias, né? E esse foi o foco. Mas quando teve essa mudança, houve uma discussão com a sociedade para a elaboração dessa lei. Então, teve a participação de associações, a participação de magistrados, foi aberto para a OAB, né, através das subseções, também mandar propostas, questionar. Então, foi deliberado com a sociedade o que a sociedade queria, o que ela esperava e qual era a sugestão dela para a alteração dessas leis. Já na questão da reforma tributária, se a gente for pensar bem, a gente não pode dizer que está sendo uma reforma. Não está havendo uma reforma. Está havendo uma simplificação de como nós enxergamos a arrecadação pelo Estado. Então, peraí, já dava para mudar o nome de reforma tributária para simplifica tributária. Mas a palavra reforma tem um apelo político muito grande. E aí, qual o presidente que não gostaria de ter sobre a sua guarda, eu fiz a reforma, né, tributária? Mas, na verdade, o que a população precisa entender é que existe todo um contexto político que está sendo feito ali e estão deixando de passar coisas ali, né? Não houve uma discussão com a sociedade, houve um projeto de lei que foi mal discutido, passou rapidamente, né? Porque se a gente for ver como que deve ser aprovada uma lei como essa, né? Uma reforma tão grande, ela é votação, 2 turnos em cada casa. Você faz uma votação em 2 turnos de lei, que geralmente você faz a votação num semestre, a outra votação costuma ser no outro semestre, até no outro ano. Nós tivemos, no caso aqui, uma votação no mesmo dia. No mesmo dia você teve na parte da manhã, né, já um quórum e tal. Agora vamos iniciar outra sessão e o negócio foi aprovado e já está lá no Senado. Então agora a esperança é que o Senado faça ali nesse pequeno tempo as alterações, né, através das comissões, CCJ e tudo mais, alguma alteração que seja realmente viável. Mas a gente está vendo que está sendo muito apressado e a única coisa que a gente está vendo realmente nesse meio é uma simplificação da forma com que a gente recolhe os impostos. Então eu acredito que o benefício para a sociedade, de forma imediata, ela não existe. Ela não vai existir porque nós não temos, por exemplo, redução de alíquota, redução de carga tributária, não está se falando com as regras de como o Estado deve utilizar e repassar os valores. Nós estamos tendo uma simplificação, porque a gente estava até conversando um pouco antes, né? Como é uma sopa de letrinhas, IPVA, PIS, COFINS, IPI, contribuição daquilo, contribuição disso, taxas, e é muita coisa. E aí a gente começa a ver que o que eles estão fazendo. A gente tem hoje o IVA, né, o Imposto sobre Valor Agregado, ele é uma espécie, da gente tem os gêneros, né, que são os impostos, né, que antigamente tinham o ICMS e tal, tudo mais, os impostos estaduais, os impostos municipais, eles foram reduzidos a 2, né? Então, houve uma simplificação na quantidade de impostos. E a gente está percebendo também um movimento que eu acredito que seja estrutural para o próprio governo. A gente tem o Pix, foi criado e está sendo um sucesso, muito utilizado por todos. É uma forma que realmente a Receita tem como fiscalizar e verificar o que está sendo transacionado pela população. E agora a gente tem, né, o Drex, ou Direx, né, que é o real virtual, que está vindo com uma promessa também de ser um sucesso. A questão do Open Banking
também, né, que é a comunicação das informações com os bancos, independentemente de você ter conta ou não ter conta. Só para o pessoal entender, o Open Bank, por exemplo, a pessoa que tem às vezes conta naqueles bancos virtuais, em banco físico, se ela aderir ao Open Bank, ela está abrindo todo, vamos dizer assim, todo o histórico dela de empréstimo, financiamento, linhas de crédito, limites de cheque especial e faturas de cartão de crédito. Então, ela está abrindo para que todos os bancos utilizem, saibam, como se a inteligência artificial pudesse analisar o perfil. Porém, ao mesmo tempo, a Receita Federal está de olho. Exato. Então, você pega o próprio Pix, né? Nossa, é uma facilidade, é ótimo, mas eu estou controlando o seu gasto, eu estou controlando o que você está gastando. Porque antigamente você tinha dinheiro na conta, né? Eu saco dinheiro, o Pix é mais fácil, então eu estou conseguindo movimentar, ver a movimentação desse cidadão e entender o que ele está fazendo de acordo com aquilo que efetivamente ele está declarando. Então, quando a gente pega toda essa tríade, né? O Pix, Open Banking, agora o Direx, e aí a gente fecha ali com um quarteto que é a reforma tributária. Eu estava conversando, né, lá no escritório, como a gente tem um departamento tributário, a gente tem relacionamento com praticamente todas as contabilidades aqui. E a gente teve uma conversa com vários contadores e eles falaram de uma forma uníssona para nós. A profissão do contador, com essa reforma tributária, ela está tendendo a ser praticamente extinta. A contabilidade ela vai ter que se reinventar. Por quê? Porque com toda essa movimentação, simplificação, ela está facilitando, porque eu entendo que a Receita, muito provavelmente, ela deve estar ali adaptando um sistema para poder, com essa facilitação do sistema tributário, ela conseguir fiscalizar de uma maneira mais efetiva e fácil. Tudo de forma digital, cruzando dados de forma eletrônica. Um rastreamento perfeito. Perfeito. E até mesmo a questão da inteligência artificial que está aí, que eu tenho certeza que o Banco Central deve estar se movimentando e muito também para adaptar. Né? A gente já está falando hoje de advocacia 5.0, antigamente se falava da advocacia 4.0, que é a que utilizava o sistema. E a gente vê, às vezes, né, escritório se certifica na advocacia 4.0, ele está certificando que está atrasado, porque nós já estamos na 5.0, que é a inteligência artificial trabalhando, né, para as empresas e para os escritórios. Então, a gente entende que o Banco Central deve estar muito mais adiantado com isso. Né? E aí eu acho que a fiscalização vai ficar muito mais fácil. Parece que assim, vai simplificar. Esse é o discurso para o cidadão. Vai ficar mais fácil, vai ficar mais simples, mas vai ficar mais simples para fiscalizar. E daqui a pouco, o que vai acontecer? Você vai contratar um sistema, vai colocar na sua empresa e você não vai precisar mais ter uma contabilidade. Porque tendo alguém ali dentro da sua empresa que vai fazer os lançamentos e vai escriturar de forma eletrônica, por que você vai precisar de um contador para saber se eu tenho que lançar isso aqui que é federal, isso aqui que é estadual, isso aqui? Então, é uma profissão que tem que se ter bastante, né, a conversa que nós temos aí com a contabilidade, que eles já estão procurando se reinventar, porque isso daí é só o início, né, de uma mudança muito grande que vai ter nesse mercado. Né? A gente está falando de empresa, mas todo mundo paga imposto, mesmo nas contas do dia a dia. Por exemplo, Minas é tido como o estado com a maior taxa de imposto. Sobrecarga para pagar energia elétrica, contas de água, né, de luz, em geral, por conta da CEMIG, né? O ICMS mais alto, né, entre todos os estados. Não sei se atualmente é o mais caro, mas a gente sabe que essas taxas influenciam em muito. Por exemplo, no Dia Livre de Impostos, a gente teve posto de Pouso Alegre colocando preço da gasolina praticamente pela metade do preço. Então, para mostrar o impacto do imposto no preço final que vai ao consumidor. Qual é o real impacto que essa reforma tributária, como está sendo tratada, vai trazer no dia a dia de cada brasileiro? Ou de cada imigrante também que está por aqui, né? Mas como eu te disse, Nayara, infelizmente, nós não vamos ter uma situação muito favorável em relação à redução da alíquota. Quem está esperando que seja reduzida a alíquota tributária está muito enganado. Alguns impostos, inclusive, a tendência é que suba. O que está sendo falado e discutido ali é que a ideia dessa reforma tributária é que a gente tenha um balanço fiscal. Então, toda vez que um imposto ele for aumentado, né, que a gente está falando aqui de consumo, bens, né, e serviços. Então, toda vez que nós tivermos alguma categoria de produtos que vai subir a carga tributária, algum vai cair.
Essa é a ideia da reforma tributária com essa questão do IVA, porque é o valor agregado. Você acha que na prática vai ser real conseguir implantar isso? Com certeza. Eu não vejo muita dificuldade em relação a isso. Né? Então você vai pegar, por exemplo, cesta básica. A cesta básica hoje nós temos produtos que têm imunidade e outros não, né? Isenção para o consumo, para estímulo do consumo. Pasta de dente, papel higiênico e tudo mais. Mas tem, por exemplo, o ICMS. E aí você tem uma isenção federal, mas você tem uma cobrança estadual. Com essa nova modalidade, a alíquota ela vai ser zero para tudo, né? Mas o Estado ele vai poder regular alguns outros impostos para poder aumentar aqui aonde for necessário para desestimular o consumo e vai poder, necessariamente a regra, né? A lei, ela está determinando que seja reduzido outros produtos para contrabalancear isso aqui. Dá um exemplo fictício. Tributar bebidas alcoólicas, apesar de que isso estava sendo colocado, né, em pauta na reforma, por conta de problemas com saúde pública. Eu lembro que eles falaram de tributação de produtos como derivados do fumo, cigarro, e a tributação sobre bebidas alcoólicas, para desestimular esse consumo. E, em contrapartida, abaixar ou até isentar alguns produtos da cesta básica. Mas o que teve uma grande discussão de representantes, se eu não me engano, a Associação Brasileira dos Supermercados, falando que tem produtos que iriam chegar a sobretaxa, sim, e queriam ter até 60% de imposto, então queriam ficar mais caros, produtos básicos que o consumidor de todas as classes sociais precisa comprar no seu dia a dia. Tá sendo assim mesmo? Na verdade, eu acho que isso daí é uma interpretação, né? Lógico, eles têm que defender a categoria, têm que realmente se protegerem em relação a isso, mas a regra que está lá esculpida, né, no texto, né, dessa mudança da reforma é no intuito de que sempre quando a gente for aumentar determinados produtos, outros da cadeia vão ter que, obviamente, diminuir para poder compensar. Então, assim, você comentou, por exemplo, aí, né, bebidas alcoólicas, cigarros, a gente tem alguns impostos que eles são impostos regulatórios, então são impostos que eles, mais uma vez, sopinha de letrinha, né? São impostos que eles podem ter a alíquota aumentada ou reduzida para estimular ou para desestimular o consumo, como é o que acontece com a bebida e com o cigarro e com outros produtos. Mas com essa questão do IVA, teoricamente, se a gente tem uma alíquota única, a gente não poderia ter ali uma regulação. Então eles teriam uma alíquota igual a de outros produtos. Aí você fala assim, tá, tudo bem, mas não tem, então o preço de bebida vai baixar, de cigarro vai baixar? Já estão criando já preveram já, e depois eu vou falar sobre isso também, outras letrinhas que vem vindo ali por normativas para poder fazer a regulamentação desses produtos, né, desses impostos. Tipo assim, simplifica agora que depois eu mando outro imposto junto. Para você ter uma ideia, se você abrir o Google e você colocar reforma tributária e você começar a se perguntar, pô, mas para onde que vai isso aqui? Como que vai ficar isso aqui? Porque eu sei que tem uma sopa de letrinha ainda aqui e que concentrou aqui em duas, né? Os impostos, né, federais e os impostos estaduais ali, municipais que estão concentrados. Mas como que está sendo na prática isso? Aí você vai ver, tem um monte de promessa de medidas provisórias e de leis complementares para regulamentar a reforma tributária. Então o que a gente vai ver na prática é que assim, ó, eu simplifiquei aqui, mas vão continuar vindo outras letrinhas para regulamentar essas outras. Eu tinha várias letrinhas aqui que simplificou em duas, mas vão surgir várias outras para compreender essas duas aqui que surgiram. Vai ficar como uma lei cheia de recortes, colagens. Você acredita que a falta de um debate mais assim, cheio de contorno, com um prazo melhor para votação, isso pode ter dado espaço para essa mexida que vai rolar depois? Eu acredito piamente, essa é uma opinião minha particular, né, da minha análise, de que isso não passa de uma questão política que vai sim simplificar o entendimento e a compreensão para o povo brasileiro a respeito de como que esses impostos são arrecadados e para que eles são arrecadados, mas do outro ponto a gente não pode esquecer que tem um contexto político muito mais forte por trás, que é agradar o Banco Central, agradar a Receita, né, estadual e federal, e a gente também ter ali uma facilidade no monitoramento e no consumo do povo brasileiro. Mas o maior trunfo
é político, né? O que eu acredito piamente é que é o trunfo político. Um governo sério deveria estar tratando com mais seriedade e com mais amplitude de participação, e não a toque de caixa como está sendo. Então, isso na prática não vai resolver muita coisa e nós vamos ter que realmente passar por uma reforma da reforma no futuro, e eu estou dizendo isso daí a curto prazo. Eu acredito que nós vamos estar falando sobre isso novamente daqui a 5 anos. Até porque tem um prazo também para implementação, né? Tem o prazo para implementação, né? Começa em 2026 e a gente tem 8 anos aí para poder se adequar. E aí a gente vai tendo alíquotas progressivas daquilo que é menor que vai subir e alíquotas decrescentes também naquilo que vai ser reduzido de imposto. Mas o maior problema, Nayara, que eu digo é o seguinte: é o número de ações judiciais que vão ser desencadeadas por conta dessa má construção legislativa, porque vão ficar várias brechas que não foram sanadas, que não foram buracos que não foram tapados pela lei e que vão gerar uma dupla interpretação e vão abrir brechas para várias ações judiciais no âmbito tributário, que é o que a gente já vê hoje. Nós estamos, por exemplo, o Código Tributário Nacional, né? Nós estamos falando de 1969, né? Então, assim, 68, 69. Nós estamos em 2023 criando teses ainda a respeito das normas que foram editadas lá atrás. 60 anos depois. 60 anos depois, ou seja, alguém 60 anos depois está questionando aquele buraco que ficou ali na lei. Então você imagina o que vai surgir de problemas jurídicos decorrentes de uma lei mal feita e que não esclarece e não resolve o problema tributário brasileiro hoje. Agora, faz uma relação. A lei é mal feita, porque foi feita correndo, né, a finalização, mas ela já tem 30 anos de discussão. Qual a justificativa disso? O problema é como e por quem está sendo discutida. Ela iniciou-se uma discussão, é uma necessidade do povo brasileiro, mas ninguém nunca teve coragem de colocar ela em votação para ser realmente implementada, justamente por isso. Porque, nossa, mas espera lá, eu não fiz uma análise ainda muito profunda, eu não fiz as correções necessárias, se eu fizer isso aqui, agora eu identifiquei que pode dar esse problema aqui na frente, então vamos voltar a essa discussão novamente. Então isso ficou sempre engavetado. Então, existir a proposta de uma reforma tributária, ela pode ter sido falada isso realmente há 30 anos atrás, mas ela ficou engavetada durante muito tempo. Mas será que é porque também 4 anos de qualquer mandato, eu falo em esfera federal, considerando né, Poder Executivo e Legislativo, já que é tão ampla, como você falou, mais de 400 mil regras tributárias, e é o que essa reforma tem que simplificar, né? Será que mesmo o mandato não era, tipo assim, às vezes não dava, entre aspas, tempo, né? Para poder fazer a análise, criar a tese, criar o texto, mudar, discutir e aprovar? Com certeza. Quando a gente tem boa vontade do legislativo, a gente consegue boas regras e boas situações em curto espaço de tempo e com eficiência. Mas eu vou retratar algo aqui que vai ficar bem mais fácil e é o histórico que nós temos real no país. Meus colegas advogados vão entender muito bem disso que eu estou te dizendo. O direito brasileiro, ele é pautado pelo civil law, né? O direito italiano, que ele é positivado. O que isso quer dizer? Parece, né, juridiquês, mas na verdade nada mais é do que nós somos um direito baseado em códigos. Então a gente tem o Código Civil, o Código Penal, então ali é um livrinho de regras que o brasileiro deve seguir. O Código Tributário Nacional é um deles, por exemplo. E aí, o nosso direito ele é, em regra, totalmente positivado. E a forma com que o juiz julga, a forma da estrutura do judiciário, então a gente tem esse modelo judicial italiano, romano, que vem vindo ali de anos e que é o modelo que o Brasil adotou. Se ele é o mais eficiente ou não, é o modelo que vem sendo, né, aplicado pelo Brasil até então. Eu acho que a grande questão que a gente fala de morosidade do judiciário, ela decorre de estrutura. Né? É uma estrutura, mas não de lei. Temos leis atrasadas em si, sim, aí é injustiça. Mas o outro ponto da injustiça é a lentidão, mas isso decorre de estrutura. Mas não é o assunto nosso aqui, né? Mas aí o que acontece? Direito positivado, códigos. E nós temos uma outra vertente, que é o direito, né, que vem, né, um inglês, né, que é adotado nos Estados Unidos, que é o common law, o direito comum.
O direito comum, ele é assim, você pega uma região, aquele juiz, né, ou aquela região costuma dar julgamentos, tratamentos para aquelas questões daquela mesma maneira e vai se reiterando e vai virando o que a gente chama hoje de jurisprudência, que são reiterados julgados naquele mesmo sentido. Então, é o common law, o direito comum. Então, à medida que nós vamos fazendo julgamentos iguais, a gente vai traçando regras para aquilo ali. E nos Estados Unidos funciona de uma forma legal, mas assim, cada estado tem uma regra, cada região tem uma regra, mas é assim que funciona. O Brasil estava muito, né, muito demorado, muito recurso, o processo não anda. Então vamos tentar trazer, né, um novo modelo para a gente. Né? Como que nós vamos fazer? Deveria-se investir na estrutura do judiciário, que é praticamente sucateada. Né? Poucos juízes, poucas pessoas trabalhando nas secretarias, nas varas, enfim, né? Poucos oficiais de justiça, a estrutura do judiciário. Mas isso custa muito dinheiro, né, para os órgãos públicos. Então vamos mudar a lei. E aí veio, né, várias alterações ao longo do tempo. E essas leis, o que eles fizeram? Vamos acelerar o processo. Então, uma das regras que surgiram, por exemplo, súmula impeditiva de recurso. O que é uma súmula? Quando a gente tem várias jurisprudências, aí o superior, né, Tribunal de Justiça, ou Tribunal de Justiça, ou STF, edita uma súmula. Essa súmula, assim, ó, nós entendemos isso. Todas as jurisprudências dessa corte é nesse sentido. Então, tudo que chegar aqui vai ser decidido dessa forma. Uma resposta absoluta. Absoluta. E ela é impeditiva de recurso. Então, se o juiz ele dá uma sentença, um juiz de primeiro grau, ele dá uma sentença baseada numa súmula, eu não posso recorrer. E aí, o que acontece? Matei um processo, um a menos. Tirou da lista. Tá, mas aí entra uma coisa que eu falo o seguinte, se eu tô tirando recurso, eu tô tirando garantia. Então eu vou tirar a garantia em nome da velocidade do processo. E outra, cada caso é um caso. Então, por mais que a corte entenda daquele jeito, e as particularidades daquele caso ficam comprometidas. E hoje a gente está vendo a força que, assim, nós temos fontes, né, fontes da aplicação da lei. Então a gente tem a Constituição, a pirâmide de Kelsen, né, que a gente falava. A gente tem a Constituição Federal, os códigos, aí vem aqui as jurisprudências, aí vem os costumes, e aí vão vindo ali as fontes do direito, né? Onde tem lei, isso aqui é absoluto. Aí vai indo aonde não tem, até chegar até os costumes, né? Os bons costumes. Você pode buscar a aplicação da lei até na religião, enfim. Mas hoje a jurisprudência ela está assumindo uma hierarquia tão importante quanto a própria lei. Então a lei está falando isso, mas a jurisprudência está falando isso. Então a jurisprudência ela é mais importante do que a própria lei. Se transformou nisso. E aí, se o tribunal ele entende daquela forma e cria uma jurisprudência naquele sentido, o advogado, que ele é mais acuado, ele se sente constrangido de recorrer porque ele fala, poxa, mas a jurisprudência já está formada naquele sentido, então eu não vou recorrer. Então você perde garantias, você perde direitos, tudo em nome da velocidade, da celeridade do processo. É essa a relação que você quer fazer com a reforma tributária. Exato. A velocidade com que ela tramitou, com que ela foi votada, Perfeito. A rapidez em votar ela no início do mandato é uma garantia. A gente está deixando várias garantias de lado. E o que vai ser o efeito colateral disso? Várias ações judiciais buscando reparar buracos que vão ter que ser tampados. Quero fazer um ping-pong contigo, só que antes quero lembrar que você que está aí acompanhando o MandoCast pode participar. Tem dúvidas sobre algum âmbito aí da reforma tributária, algum aspecto dela? Até porque ela vai impactar no teu bolso, no teu dia a dia, né, na tua rotina, vai mudar a vida de muita gente, né? Porque carga tributária tá não só no que você consome, mas no que você recebe, né? Nos serviços que você presta, no que você comercializa, no teu trabalho. E então você pode perguntar aqui também o que você tiver de dúvidas, quem sabe o Robson pode ajudar respondendo aqui. Manda aí no chat, tá bom? Do YouTube Terra do Mandu, aqui mesmo onde você tá acompanhando, ou então você pode mandar no Mando Zap, que é o 35 30 25 0138. E eu queria já deixar uma dica pra você que tá pensando aí, ó,
A gente tá falando que a reforma tributária veio para simplificar, né? Para simplificar a tua vida, quando você tá pensando em reforma ou construção, o segredo é a Santa Maria Materiais de Construção. Afinal, lá você encontra tudo da base ao acabamento. E por lá não tem rosco, não. É só mandar um zap, fazer sua encomenda e eles entregam em toda a região aqui de Pouso Alegre. Pode aproveitar essa dica porque tem desde materiais elétricos, concreto, areia, caçamba para locação, equipamentos também, como escavadeiras e muito mais. Você entra em contato aí com a Santa Maria, lembrando, atendimento aí rapidinho, você manda uma mensagem aí em horário comercial e eles respondem pra você com todo carinho. Já manda o orçamento, se quiser você já, comprando o serviço, já manda entregar. Pra quem preferir ir lá, fica ao lado do Manduzão, então anota aí o endereço da Santa Maria Materiais de Construção, Rua Eduardo dos Santos Gouveia, 1090, fica no bairro Jardim Olímpico, lembrando, do lado do Manduzão. Obrigada aí, Santa Maria, também parceiraça aqui do MandoCast. Momento agora ping-pong. Eu quero que você fale bom ou ruim. Eu vou falar pessoas, ou tudo, setores, vamos dizer assim, da sociedade. E eu quero que você faça uma análise sobre como que essa reforma vai, né, ser boa ou ruim para a pessoa, para o bolso, para o trabalhador. Para o trabalhador. Pode falar a sua opinião mesmo, tá? Tá. Limitando no bom ou ruim? Não, você pode explicar o porquê. Para o trabalhador vai ser bom. Vai ser muito bom. Porque eu acho que ele vai ter uma compreensão melhor daquilo que ele está daquilo que ele está pagando e qual é o sentido daquilo que ele está pagando. Então eu acho que simplificar, né? Porque assim, nós estamos dizendo o seguinte, aquele mesmo valor, ele está lá. Ele não vai ser reduzido ou retirado, ele vai ser unificado. Então vai ficar mais fácil para o trabalhador do dia a dia, né? Aquela pessoa que está lá lutando e que ela está lá comprando, né? A sua coisa ali com, né? Suas coisas com suor, e ela entender qual é a finalidade disso daqui. Por que parte desse tudo que eu estou comprando, isso aqui tantos por cento é isso, tantos por cento é aquilo, e para que serve? Então eu acredito que no ponto de vista de compreensão para o trabalhador vai ser útil, e eu acredito que vai dar uma margem também para que o governo faça equilíbrios em termos de alíquota para favorecer especialmente o trabalhador. Acredito que vai ser bom. Para a indústria? Para a indústria eu acredito que vai ser... aí vai depender, eu acho que é meio a meio, porque aí a gente já entra em questões mais técnicas, mas a gente tem que dizer o seguinte, né? Hoje, compro matéria-prima, eu pago imposto. Eu transformo aquilo num produto, eu pago imposto. É imposto sobre imposto, né? Sobre imposto. O que é inconstitucional também, né? De certa forma. Exato, mas é porque aí diz que lá na frente ele vai ter uma substituição tributária e enfim, mas as coisas não são bem assim, né? E aí ele vai chegando até o fim da cadeia e o consumidor paga o preço final com todos os impostos que foram acumulados durante a cadeia. Então, alguns setores da indústria vão ser muito bem beneficiados, porque ele vai efetivamente descontando os impostos ao longo da cadeia produtiva e chega para o consumidor o valor final, mas aquela indústria que está lá na ponta, eu acredito que ela vai se beneficiar, porque ela já vai descontando, mas aquele que está aqui na ponta vendendo já direto para o consumidor, porque assim, quando você fala de empresas que fazem produtos para outras empresas, o famoso B2B, eu acredito que vai ser muito interessante, mas quando a gente chega na indústria que já pega e já fornece para o consumidor, vai ser algo um pouquinho ali mais discutido. Eu acho que esse setor da indústria tem que se preocupar um pouco. Porque vai crescer? Vai ser, porque ele vai ter o valor final do imposto que vai repassar para o consumidor. Ele que vai ficar de ruim na história. Porque a gente tem uma coisa que não ficou muito esclarecida também, que é importante o seguinte, a gente tem uma questão que chama NCM, né? É a nomenclatura dos impostos, ou seja, eu tenho um produto, uma tela, um NCM, a nomenclatura daquele produto que está ali, né? O que é uma tela? Então, é a classificação da tela. A tela paga tanto. A partir do momento que eu converti aquela tela, por exemplo, coloquei um chip ali, né, e virou um celular, botei uma carcaça e virou um celular, é uma outra NCM. Então, para cada NCM eu tenho um tipo de imposto.
E isso eu tenho que chegar na cadeia final e repassar para o consumidor. E aí, por exemplo, quem tem uma NCM mais vantajosa consegue um preço menor. E aí você tem uma guerra fiscal e o imposto influencia muito no preço final do produto para eu oferecer um produto mais barato, né? O consumidor ele chega e fala, olha, eu estou praticamente o mesmo produto, mas esse aqui está mais barato. Mas por que está mais barato? Porque a indústria está pagando menos imposto. Então, eu acho que vai ser um entrave ali para quem estiver realmente na ponta da produção e que vai fazer a venda para o consumidor. Eu acho que esse aí ele vai ser um pouquinho prejudicado. Empresas de varejo, aí englobando já supermercados, lojas de roupas, lojas de carros, tudo. Ruim. Péssimo, então. A gente pode trocar. Porque assim, o varejo ele sofre já uma situação mercadológica muito grande, né? Porque quando eu vou repassar um produto dentro do varejo, você pega empresas como Magazine Luiza, Americanas, Ponto Frio, enfim, ela compra um produto por 1. Ela vende por 2. E ela vende por 2 parcelado em 12, 24 meses. Só que ela tem que repor o estoque. E aí, por conta do dólar, por conta da situação, ela já tem que comprar, ela tem que recomprar o produto por 2. Só que ela não fez caixa ainda porque ela parcelou aquele outro produto lá que ela vendeu por 2, mas tá pagando 4 no novo para repor o estoque. Então é um ciclo que já penaliza bastante o varejo. Então, se a gente for considerar os impostos do parcelamento, os impostos incidentes no próprio produto que vai chegar, aí eu estou falando novamente da ponta da cadeia da indústria que vai vender para o varejo, né? E por isso que vai ter essa diferença de preço. Tipo assim, desde a matéria-prima até a venda final. Exato. E aí vem o quê? Produtos de consumo. Eu acho que é um... Acho não, né? Isso está na regra tributária, na reforma. É onde vai ter a maior incidência de alíquota. Então, por exemplo, eu vou baratear batata, eu vou baratear cebola, eu vou baratear o feijão, eu vou baratear o arroz. Mas onde que eu vou subir? Eu vou subir aqui do outro lado, eletrônicos, né? Bens de consumo durável. Então, eu acho que essa ponta do varejo vai sofrer bastante. Produtores rurais. Para produtores rurais, eu acredito que vai ficar no 0 a 0. Produtores rurais... a gente fez uma análise esses tempos atrás, a gente tem feito muito planejamento patrimonial para o agronegócio. Né? Aqui na nossa região, a gente fala muito do café, mas a gente tem vários produtores, é muito heterogêneo. Diversificado. Bem heterogêneo, né? Gado, café, a região nossa ela é muito rica nesse aspecto. Porque a gente pega algumas regiões que é muito forte com gado, muito forte com café, muito forte, mas aqui no sul de Minas ela é bem pulverizada. E nos planejamentos patrimoniais que a gente tem feito, como o agro ele gera um pouquinho mais de complexidade, a gente tem a questão de semovente, terra, enfim, né, tudo é patrimônio. E quando a gente vai fazer essa análise, a gente começa a projetar, poxa, mas a reforma entrar em vigor ali, qual que vai ser o impacto disso no planejamento patrimonial dele? Mas a gente enxerga que vai ser algo relativamente nulo, porque é um setor, né? O agro, ele é muito beneficiado, ele tem muita isenção, tem muita imunidade, tem muito incentivo fiscal. Então eu acredito que essa reforma tributária vai facilitar, como eu te disse, a simplificação do até para quem está na ponta, vamos dizer, da cadeia, né? Mas do ponto que vai ter matéria-prima. Mas eu acredito que do ponto de vista realmente ali de diminuição de carga tributária ou algo do tipo, não vai ter nem aumento nem redução. Agora, quando a gente fala de prestadores de serviços, porque eu falo nesse quesito, desde uma pessoa que está comercializando, por exemplo, a gente que é da área da comunicação, alguém que às vezes faz gravações, até um médico, porque também são prestadores, entre outras profissões. O que acontece? Aí é uma coisa que eu acredito que o Senado vai dar uma mexida. Eu tenho essa esperança ainda. Eu tenho esperança que o Senado faça essa correção, porque hoje muitos prestadores de serviço, a grande maioria, estão no Simples Nacional. Vamos entender aqui, né? Regimes fiscais. A gente tem o lucro real, o lucro presumido e a gente tem o Simples Nacional. As pessoas confundem o Simples Nacional como um regime tributário, mas na verdade ele é um benefício fiscal, né? Ele existe uma lei própria que concede um benefício fiscal. É importante entender também, Nayara, parece um pouco arrepiante, né, o que eu vou falar, porque a grande maioria hoje da base está no Simples Nacional, né? Muitas empresas, muitas pessoas se formalizaram no mercado através do Simples Nacional.
a questão do MEI, por exemplo, né, o empreendedor individual, mas para o fisco em si, para a gente que trabalha com essa área, né, tributária, só existe um modelo, que é o lucro real. No lucro real, o governo, a Receita, ela entende que aquilo é uma empresa que produz, que gera e que tem que realmente ser estabelecida, vigiada, beneficiada, enfim, com várias intervenções do Estado, seja reduzindo a alíquota, aumentando a alíquota. Aquilo é interessante o trabalho para o Estado. Quando a gente fala no lucro presumido, é uma facilidade para o cara se manter, se reerguer e chegar ao lucro real. Ou seja, o Estado ele entende que virou um adolescente que está ali em formação. Mas o simples é assim, ó, vamos formalizar essa galera ali, mas o Estado não está vigiando quem está ali no simples efetivamente. Porque não é um regime, é um benefício para empresas, para as pessoas se formalizarem. E quando a gente fala isso, né, o serviço ele tem alíquotas bem reduzidas, né, para poder se estabelecer. Né? Eu sou um advogado, eu presto um serviço, eu vou recolher uma lista pequena de impostos. Se eu tiver no Simples, então eu tenho os anexos que correspondem à minha atividade. Já com essa reforma não se falou em nada, ou seja, a intenção praticamente é extinguir o Simples e nós vamos ter empresas ali que vão ter uma alíquota equilibrada para todo mundo, ou seja, como eu disse, né, nós não vamos ter redução de alíquota, nós vamos ter a composição de impostos em duas categorias, né, de bens, consumos e serviços, e aí o serviço vai ser penalizado porque ele vai ter uma alíquota equivalente ao dos demais setores. Então o Simples deixaria de existir. Não, mas assim, teve esse questionamento, mas o Simples vai deixar. Eu não acredito que vai deixar de existir, porque já estão falando novamente de criar normativas para regular as alíquotas inerentes aos prestadores de serviços de acordo com o seu anexo e o seu faturamento. E o MEI com certeza também não vou mexer, né? Mas é uma forma das pessoas se saírem da informalidade. Da informalidade, mas eu acho que é esse ponto que eles vão corrigir. Eu acho que vai vir, seja o Senado devolvendo e reeditando a norma, ou seja por normativas que vão vir depois, recriando o Simples de uma outra maneira, trazendo alíquotas atrativas para o setor de serviço, porque senão realmente a gente vai ter muitos players aí que vão acabar saindo do mercado porque a alíquota não se justifica, né? A gente tem uma pergunta aqui de Borda da Mata, mas antes eu queria só encerrar esse ping-pong e para os estados e prefeituras, que também teve um embate bacana aí nesse período. A gente tem visto aí, saiu uma divulgação de uma listagem agora de alguns estados, do tanto que eles arrecadam e do tanto que é devolvido para eles. Então é a mesma coisa, o IPVA, né? Eu pego o IPVA e eu mando ali, né? E quanto que eu devolvo? Tanto que o estado devolve para o município, tanto que a federação devolve para o estado. Então a gente percebe que tem os estados do Nordeste, eles têm uma devolução muito maior. Então a gente percebe que está havendo uma certa redistribuição realmente ali de valores do governo, né, federal para os estados. Então o estado, às vezes, ele tem uma devolução muito maior do que aquilo que efetivamente ele arrecadou. Já aqui você pegando o Sudeste, você pega o estado arrecada, por exemplo, 32 bilhões de impostos, mas é devolvido para ele 6, pela regra, né, e tudo mais. A problemática que está surgindo com isso é que a gente tem impostos que são estaduais, impostos que são federais, e aí está pairando uma dúvida no ar sobre se esses impostos realmente vão ficar só com o Estado, vai ficar só com a federação ou se vai ter esse repasse, e como que esse repasse vai ser feito. Porque você tinha falado de unificar, né, os impostos federais com os estaduais. Na verdade... Em alguns casos. Isso, então assim, você pega, não é que vai ter uma unificação dos impostos federais com os estaduais, mas você vai pegar os impostos estaduais e municipais num único tributo e vários impostos federais em um único imposto. Só que eu vou recolher aqui dentro do estado. E o meu estado, por exemplo, o ICMS, ele tinha uma alíquota XYZ. E agora, como que eu vou repassar essa alíquota para a federação? Né? Porque eu tenho que repassar parte dos meus impostos para a federação. Então a gente vai ter uma dificuldade muito grande de compreender isso, e os estados estão em guerra, sim, com a federação, por conta de como que vai ser essa distribuição. A arrecadação a gente sabe que ela vai vir, mas como que a federação vai tratar essa devolutiva para os estados e para o município é a grande incógnita que está pairando. Bem, a Paula Carvalho de Borda da Mata, ela fez uma pergunta aqui que é até uma coisa curiosa, que entrou
entrou na mídia falando muito compras internacionais. Ela quer saber como que vão ficar as compras, por exemplo, de grandes redes aqui. Não vou fazer propaganda de nenhuma, mas a gente sabe que o pessoal compra de várias redes internacionais. Shopee. Eita, tá brincando, né? Mas de várias empresas, vários sites. E houve a questão da discussão da tributação até fora da questão da reforma, né? Mas também, como que vai ficar isso com a reforma tributária? O consumidor, ele vai, assim, cair mais ainda no risco da receita para poder desestimular essa compra externa e a gente impulsionar o mercado interno? Tem mudança no imposto para isso também? Na verdade, o que está acontecendo é que, em paralelo à reforma tributária, já está havendo a normativa para a tributação de produtos importados, né, que vem aí da China, desses sites, enfim, né? Então já está havendo a regulamentação. Inclusive, na mesma sistemática da regulamentação dessa tributação, inclusive ela vai ser tributada já no modelo antigo. Né? A gente tem a questão do IPI, enfim, então ele vai ser tributado no modelo antigo e depois se adaptar ao novo. O grande problema ali é que a gente tem que entender aí uma questão de logística. Porque a gente tem um site que intermedia uma compra. Essa compra, ela não é importada pelo site. É o marketplace. Exato, não é o site que vai lá e faz a importação. Ela vai faz a compra e aí você tem um vendedor na outra ponta que vai fazer, né, a exportação lá do país dele para cá. E aí a gente tem que entender como que funciona, né, hoje a nossa aduaneira. Você já viu lá alguns sites desses daí, porque eu já comprei lá também, e aparece lá assim, né, pode ser taxado, né? E aí o que acontece? Eles pegam um container, abrem o container e aí verifica que produto que tem lá e por amostragem eles retêm, tributam ou passa. Chegou 4 containers da China, passa. Chegou tipo 2 assim, aleatório. Vamos abrir, o que tem aqui? Tem um monte de telefone, taxa. Então, assim, é tudo por amostragem, né? E a gente sabe que esses containers que vêm para cá, né, com essa estimulação por esses sites, vem containers com um monte de embalagem, assim, é tudo misturado. Como é que o fiscal ele vai abrir um container daquele tamanho e pegar produto por produto e fiscalizar? Aí entra nessa questão da gente não ter infraestrutura. Então, o seu produto vai ser taxado. O que eles querem fazer é já taxação no marketplace. Mas aí é uma questão que, por mais que a gente fale tenha que taxar, vai ter que ter infraestrutura para isso também. O Estado vai ter que chegar e falar para o marketplace se adequar, mas o marketplace vai estar, por hora, vai falar, mas como é que eu vou fazer aqui? Que eu vou colocar o IPI em cima aqui e vou taxar o cara ali na ponta. Então, assim, está se falando que vai ter, já tem essa normativa já para poder fazer a aplicação, né, dos impostos para esses produtos que são comprados nesse site, mas vai ter que fazer toda uma infraestrutura. Eu costumo dizer que o Estado ele gosta de mandar você pagar, mas ele não te fala como que você tem que recolher. E tem uma charge que eu vi que eu achei muito interessante, cômica e muito interessante ao mesmo tempo. Mostrava, lembra o Homem-Aranha lá, né, que chegava vários Homem-Aranhas, um apontando para o outro. E aí mostra um falando para o outro assim, botando uma chancelinha em cima assim, Estado, aí contribuinte, né, em cima dos Homem-Aranha. Aí você me deve. Aí o outro, fala quanto que eu devo. Aí o outro fala assim, eu não sei, é você que tem que me falar. Mas e se eu falar errado? Aí eu vou te punir. Então, se a gente for parar para pensar, olha só como é que é o manicômio tributário que a gente vive. O Estado, quando a gente vai recolher o imposto de renda, né, um exemplo claro, que é uma outra reforma que deveria ser feita, né, a reforma do imposto de renda. O Estado vem para você e fala assim, você me deve. Aí você pergunta, mas quanto que eu te devo? Não, você que tem que falar para mim. Você que tem que preencher os seus dados, mas você corre o risco de cair na malha fina. Mas se eu preencher errado, eu vou te autuar. Então, olha só que situação que é o Brasil, né? Mas dessa questão, então, da importação, não tem mudança com a reforma tributária. Só mudança direto atual. Com a reforma tributária. Ela vai ser abarcada com a reforma tributária, abarcando o que já está sendo regulamentado nessa taxação.
né? Ela não é exclusiva da reforma tributária. Você falou de imposto de renda, é claro que tem muita gente que fala assim, imposto de renda eu não interesso tanto, eu não tô nessa faixa do imposto, mas a gente tem sempre, assim, seja na gestão anterior, na gestão atual do atual presidente do Lula, sempre eles falando da mudança também em relação à tabela do imposto de renda. E o que está sendo comentado também é que um dos impactos da reforma tributária pode vir com o imposto de renda. Como que vai ser isso? Eu acredito que não, assim, eu acredito não, isso é batata, né? Não vai ter uma mudança substancial em relação a essa questão do imposto de renda. O Senado pode ser que não faça nada em relação a isso, então? Não, porque não existe uma provocação nessa lei em relação ao imposto de renda. Para fazer uma modificação, precisava ter citado isso no texto. E o grande problema do imposto de renda hoje é a alíquota. O que se tem lá é a faixa de início da cobrança do imposto de renda, né? Quem deve declarar o imposto de renda? O cidadão que ganha a partir de tanto, tal, anual. Só que o problema são as nossas alíquotas. Elas são muito altas e muito distanciadas uma da outra. Então, você pega lá uma alíquota que começa em 4,5, depois já pula para 11 e depois já assim... Então, vamos imaginar, eu ganho pela tabela, né? Que eles fazem essas modificações, mas não muda muito a alíquota, né? Aliás, a alíquota não muda, né? Então, eu estou sendo taxado em 11,5. Se eu ganhar R$1 a mais e sair daquela alíquota, eu já sou cobrado no 27,5. Então, o grande problema dessas alíquotas que estão lá no Código Tributário é essa questão de você ter uma mudança muito abrupta quando você já atinge o próximo valor. Então, você imagina só, um trabalhador que ele ganha um valor de R$5.000 e está lá 4%. Agora eu vou subir o seu salário para 4,5. Aí eu já sobe para a alíquota para 11,7. Então aí o cara pegou, tá ganhando lá 10 mil, aí começou a ganhar 11 e ele já está taxado em 27,5. Então ele está ganhando efetivamente menos. Então assim, a grande injustiça na questão do imposto de renda são as alíquotas que são cobradas, porque não existe uma alíquota progressiva e encurtada, né? Nós não temos uma polia, vamos dizer assim, né? Para poder fazer a cobrança do imposto de renda. A gente tem 3 faixas e elas são assim, você subiu R$1 já é esse valor, subiu R$1 aqui já é outro valor aqui. Então o cara que ganha um pouquinho a mais, ele já é muito taxado, né? E principalmente servidor público, né? E que já é retido na fonte. E depois tem aquela questão toda da malha fina, quem tem direito à restituição do imposto de renda, que só vai restituir, né, lá na frente, depois de meses. Então essa questão do imposto de renda merece uma atenção muito especial. Seria uma outra reforma. Uma outra reforma. Reforma do imposto de renda. Mas todo mundo, as pessoas, inclusive, né, os tributaristas, eles defendem muito essa questão de que a reforma tributária deveria estar atrelada à reforma... Né? Aí, ó. É o mesmo que você falou. É isso aí, mas colocaram lá os coisas. Você me deve. Quanto que eu te devo e tal. Esse meme que tá aparecendo aqui, eu vi ele sendo postado no Threads pelo padre Júlio Lancelotti, viu, Iratã? Era outro quesito, outro assunto que ele tava usando a mesma imagem. Muito obrigada aqui do toque pra gente. O Luiz Marcelo Silva, não sei se ele pegou aqui o assunto durante o período que a gente estava conversando do Simples. Ele falou, para empresas no regime simples, prestador de serviços, o que muda? Se você puder reforçar, porque às vezes pode ser que ele pegou... Uma parte ficou com dúvida, né? Sobre a questão que a gente falou. Não vai extinguir o Simples, mas estão pensando em mudanças, então, para essa questão, né? Dos envolvidos nesse assunto. Porque hoje, quando a gente fala no Simples, a gente fala de anexos, né? Então, a gente tem anexo 1, 2, 3, 4, para cada categoria que a pessoa trabalha e a alíquota do imposto, da quantidade de faturamento que ela tem. E aí o que acontece é que a reforma tributária ela deixou isso daí meio que omisso, tá? Mas aí, quando a gente fala, né, do IBS, né, e tudo mais, por exemplo, né, que são a grande categoria de impostos que estão incidindo hoje no Simples, a gente está falando de uma unificação de uma alíquota. Mas e aí, como é que vão ficar esses anexos? Todo mundo vai recolher essa mesma alíquota que vai ser geral para todo mundo? Então ficou tudo meio que no breu ali. E aí já estão se falando que vai ser editado uma lei complementar que vai regular. Então assim, praticamente eles vão deixar o Simples do jeito que está no futuro. Mas
vão deixar no futuro, mas ainda está no limbo ali, né, do que vai acontecer. Tá na incerteza porque se a gente for considerar só a reforma, o texto de lei da reforma tributária, nós estamos falando praticamente de uma extinção do Simples. Né? Então aí, ó, Luiz, tirando a sua dúvida, a gente, só para lembrar, tem o prazo, né, de implantação da reforma tributária a partir de 2026 por um período de 8 anos. Perfeito, a partir de 2026. De né? 26. Se não houver nenhuma mudança na reforma atual, se o Senado não devolver o texto pedindo as alterações nesse quesito, aí sim pode significar a extinção, então, do Simples. Não é que... Mas é como você falou, a tendência é ter essa mudança. Não é que vai ter extinção, mas é que tá dizendo o seguinte, a manutenção do Simples não está no texto da reforma tributária, mas já estão falando que com a reforma tributária vão criar aqui novas normativas que vão praticamente garantir que o Simples continue existindo. Uhum. Não sei se vai ser com esse nome, né? Pode ser que até mude, né? também. A gente vê muita coisa mudando. Mas assim, quem está no Simples hoje, a promessa é de que não seja afetado. Uhum. E agradeço que vocês estão participando e eu queria que você falasse uma coisa. A gente sabe que muito caminho ainda pela frente. Qual, pela sua análise do que você tem acompanhado, né, no cenário político, no legislativo, no debate dele com o executivo, você acha que ainda vai mudar muito esse texto? Olha, pela articulação política que está tendo, né, o governo do Lula hoje, eu acredito que vai mudar muito pouco, né? O Lula foi mestre em articulação, né, com o Centrão e tudo mais, conseguiu arrebanhar uma grande parte, né, dos deputados para poder ter aí essa questão aí da alteração dessa reforma toque de caixa. É lógico que o deputado também quer ter aquela bandeira, eu votei a favor da reforma tributária, né, eu fui a favor. Então, praticamente ele tá garantido aí pelo menos mais umas 2 reconduções, né, aí nas eleições. Então, até começar a vir os problemas mesmo, né, decorrentes dessa reforma, que aí lá no futuro vão lembrar, né, mas eu sei que votou lá aquela alteração, né, mas até chegar lá, porque nós estamos falando só em 2026 para começar a mudança e até a finalização da mudança mais 8 anos, então demora muito para o pessoal lá no futuro descobrir que o que foi feito aqui está sendo mal feito. Até por que vai demorar tanto para implantar? Eu acho que é uma adaptação do sistema, do governo e da própria população, porque é realmente muito pesado você ficar trocando alíquotas e mudando a forma de arrecadação ao longo de, por exemplo, 1 ano, 2 anos. Né? Os contadores vão ter que se adaptar, as empresas vão ter que se adaptar, né? Os setores vão ter que se adaptar, o próprio Estado vai ter que se adaptar. E por mais que a gente esteja falando de uma Receita Federal que está se modernizando para poder fiscalizar, o próprio Estado também vai ter que se modernizar, né? Vai ter que adquirir instrumentos para poder fiscalizar essa nova modalidade que está surgindo e também os próprios municípios, né? Então, acho que nós temos ali muitas camadas que vão ter que compreender e se adaptar. Então, eu acredito também que um prazo menor do que esse não seria possível. Seria, né? Mas até não acho viável, né? Eu acho que a gente poderia vir com muitos tropeços ali se a gente tivesse um prazo mais curto. Então, eu acho que esse prazo de 2 anos, de 8 anos, ele é bem razoável. Né? A gente tem muita coisa que envolve a reforma tributária. Agora, antes da gente encerrar o podcast, eu gostaria que você lembrasse por o que já tem sido comentado das taxas, né, dos impostos, vamos dizer assim, né, porque é diferente taxa e imposto. No começo do programa eu falei errado até. Mas assim, dá um exemplo pra gente da realidade, do tipo de produto ou de um alimento X. Qual que seria o imposto, né, que estaria sendo cobrado percentual entre os mais baixos até os mais altos do que estão sendo debatidos na reforma tributária? Na verdade, assim, a gente vai ter uma influência muito grande desses impostos regulatórios, né, que vão realmente aí estimular ou desestimular a economia. Mas a questão da alíquota é algo que está ainda muito na incerteza, porque a gente sabe que vai reunir os impostos, né, todos em 2 categorias.
e nessas categorias a gente vai ter uma alíquota padrão. E aí sim vão ter normas complementares que vão regular ou não os impostos. Então é difícil a gente falar nesse momento o que vai subir e o que vai diminuir. A gente sabe, por exemplo, que vai ter uma influência muito positiva são os produtos da cesta básica, né? Porque o Estado provavelmente vai privilegiar esses produtos de consumo, né? Não os bens, né? Mas o produto em si de consumo, que ele tem ali influência direta na cesta básica. Né? Quando você fala privilegiar, é zerar ou tributar menos. Né? Então, por exemplo, a gente tem questões ali de impostos que vão uniformizar a zerar mesmo o recolhimento de impostos federais. Né? Então, como alguns impostos estaduais e federais estão unificados, o que vai acontecer? O Estado também não vai poder cobrar o ICMS dentro daquele imposto. Porque assim, o federal ele dá um desconto, mas aí vem o ICMS e aumenta. Você falou, o Estado de Minas é mais alto. Então, qual que é o benefício que ele está tendo com zerar o federal? É praticamente muito baixo. Então, a ideia desses impostos para esses bens de consumo vai ser relativamente zerar realmente a carga tributária para estimular o consumo desses produtos que compõem a cesta básica. Pode ser até que o ICMS tenha que ser igualitário para todos os estados? Na verdade, como a alíquota ela vai ser única, o ICMS, não tem como mudar, então vai ser a mesma para todos os estados. Tomara que todos os estados não tenham a alíquota, vamos dizer assim, mais penosa, né? Então, por conta de Minas Gerais, por exemplo. Então, para não deixar debilitado aquele estado, porque a gente sabe que é um dos que tem mais cidades, né, mais municípios no Brasil, tamanho 853 municípios, a extensão geográfica de Minas Gerais é muito grande, e então pode ser que às vezes fique, da mesma forma que você falou, que a reforma vem tentar equilibrar, um recebe mais, o outro menos, e é assim que a gente vai equilibrar a balança dos impostos. Pode ser que a do imposto também, relativo ao estado, ele vai unificar mais. São Paulo é um valor, Minas Gerais é outro. Peraí, para não cair muito, nem subir muito, então a gente vai colocar o meio termo. Pode ser isso? Então, não vai ser não dá para entender, não é essa lógica de raciocínio. Mas olha só o problema, Nayara, como é que as coisas vão. A gente sabe que hoje a gente tem várias leis a nível estadual, municipal e federal de incentivos para um setor da indústria, ou até mesmo, por exemplo, um município, ele precisa gerar emprego, né, para a população. Tem muito desempregado aqui. Então, o que ele faz? Ele loteia terrenos dele, por exemplo, e ele pode, por exemplo, dar uma isenção de ISS durante um bom período. O pessoal entendeu o que acontece, por exemplo, aqui em Pouso Alegre, atraindo multinacionais. Exato, e tudo mais. Né? Eu não quero entrar muito nesses detalhes políticos, né? Mas se a gente for pegar ali, por exemplo, Extrema, não sei qual que é o intuito, né, realmente ali da governança municipal, mas a gente sabe que lá está com muitas indústrias, não estamos falando de empresa local, não, nós estamos falando de parques fabris de empresas que concentram sua administração em São Paulo e outras cidades, outras capitais. Trazem os centros de distribuição para cá. Exato, centros de distribuição e tudo mais. Só que o que isso efetivamente está gerando para o município? Porque emprego, a gente sabe que tem notícia de mão de obra que vem, por exemplo, de Guarulhos. Né? Então, qual foi a intenção de lotear a cidade? E qual é o impacto disso a longo prazo? Então, às vezes, o município ele fala, nossa, mas podia vir uma empresa para cá, podia vir uma indústria para cá, podia vir isso assim, mas o município ele tem que tomar cuidado, porque às vezes o que faz aquela indústria vir é um incentivo fiscal de, por exemplo, você zerar um ISS por 10 anos. E aí depois venceu o prazo, ela sai do município. Eu estou gerando emprego, mas eu estou, de repente, deixando de arrecadar. Então, o gestor público ele tem que equilibrar muito essa questão, né, dos impostos, de incentivos fiscais. E aí vem a primeira problemática. Eu tinha comentado contigo no podcast do número de processos que poderiam, né, de teses e de novas discussões que iriam surgir e que eu acho que vai gerar aí, né, mais sucateamento ainda do judiciário. Mas, se você for pegar mesmo aí, o que vai acontecer com essas empresas que vieram para municípios em busca de incentivos, que foram agraciados com vários benefícios, do quais o Estado vai ficar refém de não conceder,
porque esses impostos vão ter um impacto direto dentro igual a gente está falando, né? Uma briga entre Estado, Federação, município, Estado. Então, eu acho que ali vai ter um impasse muito grande. Então, a empresa, ela não vem, por exemplo, para Pouso Alegre só pensando no incentivo fiscal. Ela vem para cá porque aqui ela vende para ela tem uma produção aqui que atende o Estado. Sendo que se ela mantesse a produção dela no outro Estado e viesse para cá, ela ia ter que pagar o que a gente chama de ST, que é a diferença da alíquota que ela produz aqui para o Estado, né, vizinho, onde ela tem a base. E aonde ela vende. Então a gente tem a ST, que é a substituição tributária dessas questões estaduais. Então, como é que vai ficar essa situação? Olha, peraí, agora eu não vou ter mais ST porque o ICMS está unificado dentro de um único imposto, a alíquota ela é geral em todos os estados. Então, eu não preciso mais estar ali para poder efetivamente ter um benefício fiscal. Um benefício de ICMS, por exemplo, né? Um benefício de um imposto estadual. E agora eu tenho esse ISS aqui. Esse ISS que é municipal, mas ele tá com uma alíquota assim, e eu acho que o município, poxa, agora eu dei isenção para aquela empresa durante tanto tempo, e eu tenho que pagar isso, eu tenho que gerenciar isso, e eu não estou arrecadando porque eu dei aquela isenção. Então vai perder a lógica. O que essas empresas vão fazer? Muitas empresas vão embora, vão voltar para onde estavam ou vão para outros estados onde, por exemplo, vão privilegiar a logística, a economia, né, talvez, em termos de logística e não em termos de incentivo fiscal e tributário. Isso é um problema que vai ser muito... vai acontecer muito, principalmente em cidades como Pouso Alegre, e a gente vai ver muitas indústrias querendo sair daqui, ou o governo buscando para revogar um incentivo que foi dado, né? O município revogando algum benefício que foi dado. Então a gente vai ter muitas discussões judiciais e vamos ver aí um impacto muito grande na industrial aí em relação a esses municípios que buscam outros municípios. Mas a gente sabe que a ideia não é só gerar emprego, a ideia é realmente fomentar a cidade. É ter um benefício fiscal, um incentivo fiscal, seja municipal ou por estratégia estadual também na substituição tributária. Isso vai acabar. Bem, a gente vai continuar acompanhando para ver como que vai tramitar essa reforma tributária no Senado, o que vai vir de modificação, mas como diz aquele velho ditado, pelo andar da carruagem... Tem possibilidade da gente ver, vamos dizer, daqui a uma década ou mais, a reforma da reforma, né? Eu até queria, até assim, né? Eu tenho uma visão muito macro das coisas, das questões que acontecem, né? Talvez para um futuro, se realmente a audiência, né, interessar, né? O nosso coordenador hoje do departamento tributário do escritório, o Dr. Bruno, né? É um excelente profissional e ele está realmente muito por dentro com relação às entranhas mesmo da lei, né? Então ele está sabendo os impactos do setor, as alíquotas, quais são as normativas que já estão, porque assim, já tem muito projeto de lei que já está ali engatinhado ali para poder, a hora que aprovou a reforma, já ser colocado em votação essas normativas que eu te falei, que vão regulamentar as alíquotas do Simples. Já tem tudo ali. Porque assim, no texto de lei vai ser criado por medida provisória, vai ser criado por lei complementar. No próprio texto da reforma tributária já está se colocando essas promessas dessas novas legislações para poder incrementar a reforma tributária, né? Então, acho que ali tem campo para a gente explorar muito ainda, né? Quem quiser tirar dúvidas pode entrar em contato com vocês, então. Pode encontrar. Nós temos um departamento tributário muito robusto, coordenado pelo Dr. Bruno, como eu disse. Nós temos lá uma equipe muito grande também na área tributária e a gente trabalha em parceria também com vários escritórios de contabilidade sérios que têm toda a parte administrativa, né? E estão muito por dentro também dessa reforma, dessas atualidades, e a gente já está fazendo todo um trabalho também, inclusive lá no escritório a gente trabalha em 3 instâncias, né, que é o contencioso, que é a parte mesmo ali de administrar os processos da empresa na área tributária, o consultivo, que é realmente ali a participação do dia a dia da empresa, né, sanando dúvidas, elaborando documentos, enfim, tudo mais, as solicitações do cliente em pareceres, mas a gente trabalha com o que a gente chama de due diligence, que é como se fosse uma auditoria, né? E na área tributária, o nosso trabalho é justamente entender o que a empresa está fazendo hoje e o que a gente pode fazer para minimizar passivos, aumentar a lucratividade e buscar oportunidades. E é um trabalho que agora, com a reforma, a gente já está fazendo a verificação dentro das empresas, né? O Dr. Bruno coordena a equipe dele para já
passar a empresa numa esteira ali, né? E passar uma triagem para ver qual que vão ser os impactos dessa reforma para aquela empresa que está lá. Especificamente. Bem, se você quiser saber mais detalhes, tem o vídeo no YouTube, ou melhor, tem o vídeo no Instagram Terra do Mandu, que a gente publicou com o advogado Robson Crepe, e você pode aproveitar, comentar lá, mandar para ele, né, seja um direct, entrar lá no perfil para poder tirar também as suas dúvidas. E quero, antes a gente também partir aqui para o final, agradecer o Henrique Cabeleireiro, lembrando, gente, que para você que está querendo aí o espaço para trabalhar, ele tá com vaga aberta aí para a sala de manicure na Rua Coronel Herculano Cobra, Rua Herculano Cobra, aqui no centro de Pouso Alegre. Então, se você quiser, anota aí o telefone: 98815-3875, 98815-3875. A gente falou de MEI, tem muita gente, às vezes, querendo trabalhar, né, e não tem, talvez, a possibilidade de conseguir o espaço. E no centro daqui de Pouso Alegre, você consegue aí uma sala, então, especial para você que é manicure e pedicure. E aproveita e entra em contato com o Henrique Cabeleireiro, 98815-3875, que se tudo der certo, daqui a pouquinho você tá aí, ó, junto com ele nessa parceria aqui também com o ManduCast. E eu queria agradecer você por ter, né, a disponibilidade de ter vindo aqui esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que a gente fala. Reforma tributária, quando se fala nessa expressão, o pessoal já coloca aquele monte de interrogação na cabeça. Mas, assim, pelo menos um pouquinho vamos assim dizer, da dimensão gigante que a gente tem nessa reforma, deu para trazer aqui, até porque é importante para a população saber desse assunto. Obrigada, viu, Robson? Eu que agradeço, Nayara, agradeço a oportunidade de estar falando com você aqui, né, sobre esse assunto que é muito importante. A gente tem que estar sempre antenado, né? A limitação minha é sobre as questões políticas e jurídicas dessa lei, né? A gente, obviamente, quem tiver interesse, a gente pode aprofundar muito através do nosso time tributário a respeito disso, mas é uma oportunidade muito bacana poder esclarecer para o público o que está realmente acontecendo, porque a ideia é abrir a cabeça das pessoas para não falar, tá tendo uma reforma tributária ali, vai aumentar a alíquota, vai aumentar imposto, vai diminuir imposto. Não, gente, é simplesmente mais do mesmo, mas a gente está contando essa história de uma maneira a história tributária do Brasil de uma maneira mais simplificada, e provavelmente vão ter ali impactos, obviamente positivos, obviamente negativos, mas a gente tem que pensar o seguinte: tava vindo muita coisa errada por ali e alguém tem que pagar a conta e tem que sair de algum lugar. A gente só tem que pensar o seguinte: a gente defende as classes, né, vamos dizer assim, mas a gente tem que entender qual que é o bem para a sociedade dessa reforma. Eu acho que se a gente tiver uma consciência coletiva do que vai ser bom, né, acho que todo mundo vai ter realmente assim a sua reflexão de se isso vai ser bom ou ruim para mim, pagando ou não pagando mais imposto, tendo uma alíquota maior ou menor, entender o impacto e a devolutiva do Estado. O que eu acho que o mais importante é para que essa lei está sendo aprovada tão rápida e dessa maneira, com tantos buracos. E mesmo sendo aprovada, lá na frente, qual que vai ser realmente a devolutiva do Estado com aquilo que ele arrecada? Eu acho que essa é a grande reflexão. Não importa o que o Estado arrecada, quanto ele arrecada, mas quanto ele devolve para o seu cidadão. Porque a gente pensa muito, né? A classe média, principalmente, ela é muito penalizada, né? O pobre trabalhador, a gente costuma dizer que até o mendigo ele paga imposto. Ah, mas ele ganhou dinheiro. Não, ele paga, porque quando ele vai comprar o produto dele está taxado. Ele podia comprar mais com o que ele recebeu de esmola. Então até ele paga imposto. E ele não entende, né, a complexidade daquilo que ele está comprando, o tanto de coisa, carga tributária que tem ali. Eu acho que o mais importante é a reflexão social que a gente tem que ter do que o Estado faz com esse dinheiro, como que ele gasta esse dinheiro. Será que está sendo realmente investido em infraestrutura, está investindo na saúde, está investindo na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Eu particularmente sou muito menos Estado e mais cidadão. Eu acho que a gente tem que formar pessoas melhores, mais questionadoras, mais empreendedoras. A gente vai ter uma sociedade melhor se a gente tiver isso, né? Um empreendedorismo, intraempreendedorismo, garra, visão. Mas enquanto não for assim, e a gente tiver pessoas com um nível de escolaridade mais baixo, brasileiro trabalhador que não pode às vezes estudar porque tem que trabalhar, e é um cidadão de bem, né? Ele tem que ser ajudado pelo Estado, mas ele precisa entender que o que ele está pagando, para onde que está indo e como que está sendo utilizado. Eu acho que a grande questão aqui dessa conversa, desse bate-papo nosso, é a gente abrir a cabeça de quem está ali para fazer esses questionamentos. E se realmente vai ser bom
e se realmente merece o imposto que você está pagando, ele merece o valor que o Estado está realmente arrecadando. Então, muito obrigado aí por essa oportunidade de dar esclarecimento aí para a população nossa aqui. Eu que agradeço. E para você também, meu muito obrigada, para você que acompanhou ao vivo, para você que participou, que mandou aqui mensagem, que tava assim, só nos views, né? Também acompanhando, mesmo sem mandar o recadinho. E agradeço a você que fica aí com a gente nos tocadores, lembrando que o conteúdo do podcast, MandoCast, está sempre disponível. Você pode acompanhar pelos principais tocadores, ou melhor, por todos os tocadores, viu? Desde o Spotify, Deezer, Amazon, Anchor, qual você quiser. Acessa aí, clica no MandoCast, dê aí o seguir, né, para você receber o conteúdo toda vez que entrar no aplicativo. E pode também deixar suas perguntas e sugestões para o MandoCast aqui também pro nosso e-mail, jornalismo@terradomando.com.br. Foi um prazer estar contigo aqui e até a próxima semana.